Opa, tudo bom? Na aula passada, nós aprendemos um pouco sobre a força elétrica. E nessa aula, nós vamos aprender como a gente resolve um sistema em que existem várias forças atuando. Então, vamos lá para o quadro para entender como isso acontece. Hoje, nós iremos relembrar um conceito importante, o conceito de força resultante. Uma vez que vamos começar a trabalhar com a força elétrica, muitas vezes vão pedir para a gente calcular uma força resultante elétrica, ou às vezes para achar uma força, para que a gente deixe um corpo em equilíbrio. Então, para a gente conseguir calcular a força resultante, nós iremos relembrar as associações de vetores. Então, vamos começar pela soma. A soma, eu desenho dois vetores, o vetor F1 e o vetor F2, e eu desenho o vetor F3, que vai representar a soma vetorial desses dois vetores. Como temos dois vetores no mesmo sentido e mesma direção, a gente vai ter o vetor F3 com uma mesma direção e o mesmo sentido dos outros dois vetores. E a gente vai ter que o módulo dele, a intensidade dele, vai ser a soma dos módulos. O que pode acontecer também é a gente ter que somar dois vetores perpendiculares, mas eu só vou explicar como somar vetores perpendiculares quando a gente estiver na parte de decomposição. Então, a gente pode passar para a subtração, que é um raciocínio muito parecido com o da soma. A gente vai ter dois vetores de mesma direção e podem ter os mesmos sentidos ou não. O que a gente vai acontecer é o seguinte, eu desenhei, no caso, esse vetor F1 e o vetor F2, os dois na vertical para cima, e desenhei um vetor F3 que vai ser representado da soma. O que a gente vai fazer é o seguinte, nós vamos ter um vetor para cima e o vetor que a gente está subtraindo, como o caso vai ser o F2, então a gente vai ter o F1 menos o F2, a gente vai inverter o sentido do vetor. Então, esse vetor, em vez de estar para cima, a gente vai colocar ele para baixo. E iremos chamar ele de menos F2. Menos F2. Quando fizermos a subtração, a gente vai somar esses dois vetores. Então, a gente vai ter que o vetor F3 vai ser esse vetor aqui menos esse vetor aqui. Como temos que o F1 é em módulo maior que o F2, ou seja, que esse vetor é maior do que esse em tamanho, a gente vai ter que o vetor F3 vai ser na vertical para cima e o módulo do vetor F3 vai ser F1 menos F2. Partindo agora para a decomposição vetorial. O que acontece muitas vezes é que os vetores não estão nem na horizontal e nem na vertical. Eles estão inclinados com um ângulo θ qualquer. E como é que a gente vai fazer? A gente vai decompor esses vetores de uma maneira que a gente ache uma componente no eixo x e uma componente no eixo y, que somadas, quando você realizar Pitágoras, se você passar o vetor Fy para cá, nós temos que a soma vetorial desses dois vai ser igual ao vetor f. Então, para decompor o vetor f em fx e fy, nós vamos fazer a projeção do f no eixo x e de f no eixo y. Para fazer isso, nós vamos usar a seguinte fórmula usando as relações trigonométricas. Então, nós teremos que o módulo de f de x vai ser f vezes o cosseno do ângulo com o eixo x. O vetor, se você quiser saber a direção e o sentido, basta fazer a projeção dele no eixo x. Como o vetor está na diagonal para cá, a sua projeção vai vir para cá. Então, essa será a direção e o sentido do vetor fx. Já o vetor fy, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que em vez de projetar para horizontal, a gente vai projetar para vertical. Tendo essa projeção, a gente vai ter que o vetor y vai ficar na vertical e para cima. E para poder calcular o seu módulo, a gente vai usar aqui que fy vai ser igual ao módulo do vetor vezes o seno do θ. Então, usando essa ferramenta, a gente vai conseguir decompor um vetor f que possui um ângulo θ de inclinação em dois vetores que estarão na vertical e na horizontal. É importante a compreensão dessa ferramenta porque teremos um vetor f com uma inclinação sendo dividido em dois, na vertical e na horizontal. Quando a gente tiver esses dois vetores divididos nessas direções, para fazer soma e subtração, teremos um raciocínio muito mais fácil, uma vez que é só aplicar o mesmo raciocínio que fizemos aqui. Agora que eu expliquei algumas associações vetoriais e expliquei essa ferramenta importante que é a decomposição, importante falar do equilíbrio vetorial. O que é o equilíbrio vetorial? O equilíbrio vetorial se dá quando a força resultante é zero, ou seja, quando o corpo está sofrendo ações de várias forças e quando você soma elas vetorialmente, a gente tem que é igual a zero. Esse conceito é muito importante para a gente fazer vários exercícios que vão ter
com relação à força elétrica. Então, gente, com esses conceitos vistos hoje e com essas ferramentas, nós podemos resolver alguns exercícios que eu vou trazer para vocês na próxima aula. Então, eu espero vocês, conto com a presença. Até mais!